Olá pessoal, vai ser gravada, tá? Eu tava já perto de terminar. Bem, eu tava falando, né? Em relação à depressão, né? De perda de ganho de peso, distúrbio do sono, né? Passar a dormir mal, que é insônia, dormir demais, que é hipersônia, né? Então, se você dormir mais, é hipersônia. Se você não dorme, dorme mal, é insônia, né? Agitação ou lentidão, sensação de quietação, agitação, ou ao contrário, de estar mais lentificado. Capacidade diminuída de pensar, dificuldade para se concentrar, como eu expliquei, né? Falta de concentração. Mostra-se indeciso em tudo, né? Alucinações, por vezes, pode apresentar distúrbio alucinatórios, como, por exemplo, enxergar pessoas que já morreram, ouvir vozes ou sentir cheiros, estranho delírios. Esse sinal deve ser imediatamente relatado ao médico. Isso acontece muito com portadores de demências, né? Ou demência de Alzheimer. Mas antes de ter essa doença psíquica de comportamento mental, veio antes uma depressão, tá? Pensamentos frequentes de morte pode significar depressão importante. O doente pode até planejar sua morte em caso extremo, até tentar suicídio. Já o medo de morrer não é tão importante. Então aí, mais uma vez, o suicídio. Pessoal, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, né? E comente, né? Ajuda as pessoas a interagir nesse tema que é tão importante, né? E você compartilhando, o YouTube vai entender que é um bom, né? Que é um bom procedimento. Bem, então o suicídio, né? Isso acontece muito quando as pessoas estão deprimidas, tá? Já o medo de morrer não é tão importante. Então, para ela, vou me matar, né? Então, isso para elas já são normais, tá? Pessoas deprimidas, isso já é normal. E acontece mesmo de se suicidar. Como cuidar? O paciente deprimido não deve ser discriminado em hipótese alguma. Desde as famílias, né, que tem esse paciente, no caso idoso, ou um familiar, né? Sendo rotulado como preguiçoso, como moleza, querendo chamar atenção. A paciência nesses casos é fundamental, pois nesse momento o choro, a necessidade de alguém. Então, às vezes é muito bom desabafar, né? Desabafar, ouvir o outro, né? Isso é importante demais, né? Como eu expliquei logo no início dessa aula, né? A paciência nesse caso é fundamental, né? Necessidade de alguém para ouvir, desabafar. Por perto, o medo pode se converter em irritação agressiva, né? Então, às vezes a pessoa fica agressiva, né? Pessoas idosas cometidas geralmente por cuidadores familiares que não encaram a depressão como doença. Deve sim incentivá-lo, mas jamais obrigá-lo a comer. É uma coisa esquisita, porque às vezes o familiar, né, que não está com esse idoso, e está o cuidador com ele, né, no seu dia a dia, e fala assim: meu pai e minha mãe tem que comer. Você tem que obrigar ele comer, se alimentar. Não, não é assim. Porque quem está na frente é o cuidador. Então ele vai saber até onde, né, ele vai proceder. Então, se o idoso não quer comer, né, não tem fome, não vai adiantar forçar, né? Isso já é um alerta que ele não está bem, né? E procurar ajuda médica. E fazer atividade, sair para passear se ele não quiser, ver assuntos como lidar com a inatividade e tristeza da pessoa idosa como dependência, né? Então, a motivação, né, é essencial para o cuidador estar demonstrando, né, ser útil nesse momento tão importante, né, para o seu paciente. Consequência: quando a depressão não é tratada, pode levar a sérias consequências, como diminuição da sua capacidade de dependência, piora, né? Piora da memória, má qualidade de vida, até o suicídio. O sofrimento da família leva a muitas vezes a decidir pela internação do idoso, instituição de longa permanência, né? Que são os lares geriátricos, né? E acha que isso vai se tornar normal, né? Internou lá o seu ente querido e acha que está bem. Para uns idosos vai melhorar e outros vão piorar, né? Aí acontece o pior. A medicação: deixar o remédio, né, em lugar fresco e certificar que está sendo tomado todos os dias, nos horários que foram receitados pelo médico. Preste atenção. Bastante atenção em possíveis efeitos colaterais e avisa sempre ao médico. Se a pessoa idosa tomar outros remédios, sempre avisar o médico para evitar interação medicamentosa, ou seja, excesso de remédio.
A medicação demora em torno de 3 semanas para começar a fazer efeito. Tem que ter paciência no caso, né? Quem cuida desse paciente idoso, se a pessoa idosa estiver melhorando, nunca suspenda a medicação, porque ela pode ter uma recaída, tá? Então, como eu falei no início da nossa aula, né, que o sistema fisiológico desse paciente idoso demora 96 horas para ter uma reação terapêutica de um medicamento, né? Pode ser positivo e negativo. Já os remédios depressivos são até o efeito, né, que pode ser negativo ou positivo até 3 semanas. O tratamento é longo e às vezes para o resto da vida. Logo, só o médico, né, pode trocar ou suspender a medicação. Só o médico pode trocar ou suspender. Leve sempre para a consulta a caixa e as cartelas de comprimido para que o médico veja. Ou então, a última receita, tá? Se esse idoso, ele trata com a psiquiatria, ele vai no cardiologista, tá? Ou vai para outra especialidade médica, leva sempre os remédios ou a última receita, ou a receita atualizada, tá? Passar para esse profissional que trata desse idoso. Se houver risco de suicídio, não deixe a medicação sob o alcance de pessoa idosa, que também ele pode ter uma intoxicação de medicamento. Sinais de alerta. Quando levar a pessoa idosa ao médico para uma reavaliação. Quando ela perde o interesse por tudo, fica falando na morte, que a vida não vale nada, não vale a pena, pretende morrer. Nesse caso, deve-se esconder produtos tóxicos, como água sanitária, soda cáustica, veneno de rato, inseticida e remédio, além de objetos cortantes como faca, alicate, tesoura, arma de fogo. Nessa fase, nunca deixe a pessoa idosa sozinha e levá-lo o mais urgente possível ao médico para ter uma reavaliação, tá? Dicas importantes. Então aqui eu também deixei umas dicas, né, para vocês poderem estar observando melhor, né, o seu idoso nessa parte do envelhecimento. Então, primeira dica: depressão não faz parte do envelhecimento normal. Jamais. Dica 2. Algumas situações podem aumentar a probabilidade de uma pessoa idosa ter depressão. Incapacidade física e dependência, alguns remédios, trauma emocional, como por exemplo aposentadoria, perda de ente querido, problemas financeiros e algumas doenças até crônicas. Dica 3. Quando uma pessoa idosa apresenta alguns sintomas que fazem suspeitar de depressão, essa pessoa deve ser examinada por um médico, tá? Pois algumas causas podem ser tratadas. Dica 4. A pessoa idosa deprimida não deve ser discriminada e nem considerada inútil, né? Vamos dizer assim. 5. O cuidador familiar precisa ter paciência com a pessoa idosa deprimida e deve lhe oferecer amparo, evitando que ela fique irritada e agressiva. Aonde vem o autocuidado do cuidador, né? Então, ele tem que estar bem para poder tratar de um idoso, né, que tem uma doença, né, de uma enfermidade mental que é a depressão. O remédio contra a depressão leva cerca de 3 semanas para começar a ter efeito. O tratamento é longo e pode ser por toda a vida. Dica 7. É importante prestar atenção nos sinais de alerta quando a pessoa idosa perde interesse por tudo. Fica falando na morte, que a vida não vale a pena, que ela prefere morrer. Não deixar sozinha, né? Retirar os objetos perigosos de perto dela e levá-la ao médico para uma reavaliação. Então, essas são dicas importantes do resumo da nossa aula, tá? Liberte-se da depressão. Então, aqui eu fiz, né, uma interpretação, né, de uma imagem, né, dessa pessoa que está de costa e cheio de galhos, né, nas costas, né. Então tá aqui, liberte-se da depressão. Então você fica amarrado, você fica, né, atado, né, essa doença. Você pode se libertar. Quais são esses instrumentos que você pode libertar de uma depressão? Primeiro, ter uma religião, uma espiritualidade, uma crença religiosa. Segundo, tem medicamento, né? E terceiro, a interação com grupos de comunidades, família, grupos religiosos, grupo de amigos, terapias ocupacionais, exercício físico e mental, né? Vai ajudar muito, tá? A se libertar da depressão. Você não é um fracassado, né? Então já vai começar a trabalhar a mente de uma pessoa depressiva. Você não é um caso perdido. Você não precisa se machucar, né? Que eu não sirvo, que eu não se presto para nada, né? Não é preciso isso. Você não precisa ter medo. Você é necessário. Então, né, a pessoa tem que se achar importante, né? Para ela mesma e para os outros que convivem com ela. Você é amado e você não está sozinho. Então, isso aqui é umas dicas, né? Que é até bom estar passando por uma pessoa que está em depressão, na fase inicial, a fase já
intermediária dessa doença, né? É sempre bom ter essas palavras de motivação, certo? Bem, eu tenho um curso, né, de formação de qualificação profissional para oferecer a você, né, que não é cuidador ainda formado, né, se qualificar, porque o mercado de trabalho, ele exige muito das doenças na terceira idade, inclusive dessa enfermidade que é a depressão, né? E o curso de qualificação tem na plataforma online, inclusive com desconto especial, né? Um valor de R$800 por R$500, que pode ser à vista, em boleto e outras formas de pagamento, né? E pode ser parcelado até 12 vezes no cartão de crédito, isso pela plataforma Hotmart. E tá a Urla, né? Como você entrar nessa plataforma, tá? Então tem um curso de qualificação profissional, né? Que estou te oferecendo, já com valor de desconto, né? Para você conhecer, além da doença, da depressão, se aprofundar mais no assunto, e tem todo o curso completo em módulos, né? Da doença na terceira idade, né? Como cuidador, ele tem que saber manusear o seu paciente em relação a essa doença, né? E outras fórmulas, né? Para você ser um cuidador de sucesso, né? E também, se caso você não fique satisfeito, né? A Hotmart te devolve o teu dinheiro até 7 dias. Então, né, você pode entrar, né, lá na plataforma, você vê o que tem no curso de formação em módulos, né? E que te oferece. E caso você não fique satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro, né? Só que você vai perder a oportunidade de se qualificar, né? E ser um cuidador de sucesso, tá? E conhecer como esse curso, né? Que eu montei, né? Tá cheio de conhecimento, né? Das doenças da terceira idade, que não é só depressão, tem várias delas também. Tem também depressão, que é outros assuntos mais profundos, né? E também tem a aula presencial, que é pelo contato, pelo WhatsApp, tá? Que tá aqui na tela. Certinho? Bem, para finalizar, tá? Haverá um workshop. É um treinamento que será um workshop que eu vou estar realizando no horário das 20 horas. O próximo treinamento que será um workshop que vai ser relatado as doenças na terceira idade. Então, vou ver as quais são mais importantes, né? Em si, todas são, tá? Mas se eu for dar uma aula das doenças na terceira idade, que vai ser mais de 1 hora até. Bota aí 3 horas só para falar de doença na terceira idade, até mais do que isso. Então, eu vou ver as doenças assim, uma das principais, tá? E vai ser esse workshop. E os alunos que vão participar, os candidatos, né? Haverá um certificado que vai ser enviado para o e-mail de vocês, essa participação do workshop, que vai valer, né, para o seu currículo, né? Então isso também é muito importante, certo? Bem, boa noite a todos, tá? Espero que tenham gostado, tirado as dúvidas de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!